E gente, Benício aqui, e nesse vídeo a gente vai resolver o problema 2 da OBM do nível universitário de 2024. Vamos começar aqui pelo enunciado. Para cada par de inteiros JK maiores ou iguais do que 2, defina a função f de JK, uma função dos reais, dada por f de JK de x é igual a 1 menos x elevado a j, tudo isso elevado a k. Primeiro item da questão. Prove que para quaisquer JK maiores ou iguais do que 2, existe um único número real P de JK no intervalo aberto de 0 até 1, tal que FJK calculado em PJK é igual a PJK. E além disso, definindo lambda de JK como sendo a derivada de F de JK calculada no ponto P de JK, prova que lambda de JK é maior do que 1. Letra B, prove que P de JK elevado a J é igual a 1 menos P de KJ para quaisquer inteiros JK maiores ou iguais do que 2. E, por último, letra C, prove que lambda de JK é igual ao lambda de KJ para quaisquer inteiros JK maiores ou iguais do que 2. Então é uma questão que vai ser um pouquinho mais trabalhosa, porque a gente tem 3 itens. Então vamos olhar as coisas aqui com um pouquinho mais de calma. Primeiro, vamos dar uma olhadinha nessa função aí. Repara só o aspecto do gráfico à medida que a gente varia os valores de JK. De novo, JK são inteiros maiores ou iguais do que 2. Repara que à medida que o J e o K variam, o gráfico tem um aspecto um pouquinho bizarro, mas o aspecto que a gente vai estar mais interessado em função da letra A considerar um ponto que está no intervalo aberto de 0 até 1, vai ser nessa regiãozinha roxa do gráfico. Vamos olhar para essa regiãozinha delimitada no intervalo de 0 até 1. Repara que nesse intervalo, variar a função, dá para ver que essa função está tendo um comportamento um pouquinho controlado, né? Repara que a função está sempre começando no 0 e sempre terminando no 1, no ponto 1, 1 e começando no ponto 0, 0. Então vamos começar a questão aqui pelo item A. Prove que para quaisquer JK maiores ou iguais do que 2, existe um único número real P de JK no intervalo aberto de 0 até 1, dado que f de JK calculado em P de JK é igual a P de JK. Além disso, definindo lambda de JK como sendo a derivada de f de JK calculado no ponto P de JK, prova que lambda de JK é maior do que 1. Ok, vamos por partes. Primeiro, essa equaçãozinha daí, ó. f de JK calculado em P de JK é igual a P de JK. A gente dá um nome para isso. Repara que se calcular a função em cima desse valor, está remetendo para nós o mesmo valor. Isso a gente chama de ponto fixo de uma função. Beleza? Para a resolução não ficar muito maçante, a gente vai fazer aqui um pouco de abuso de notação e omitir o J e o K do F e do P. Tranquilinho? Dessa maneira a gente tem que F de P é igual a P. A gente tem que F de X é igual a 1 menos X elevado a J elevado a K. Repara só o seguinte, a questão está falando para nós que esse ponto P, a gente quer mostrar que existe esse ponto P, o ponto no intervalo aberto de 0 até 1, é um ponto tal que F de P é igual a P. Beleza, é um ponto fixo da função. Mas repara que perguntar onde fica esse ponto é a mesma coisa que perguntar onde que essa função encosta a reta y igual a x, né? Porque na reta y igual a x, as duas coordenadas são iguais. Exatamente onde que a gente tem um ponto fixo na função. E repara que à medida que a gente varia o j e o k, a gente tem que esse ponto de interseção, ele está mudando de posição, mas ele é sempre único. De novo, isso apenas para fins visuais. A gente não pode depender do gráfico para resolver a questão. Mas vamos ver como é que a gente faz para resolver isso. Calcular o ponto fixo de uma função nem sempre é uma tarefa tão fácil assim. Então, ao invés de a gente ficar pensando, preocupando com o ponto fixo, vamos criar uma nova função que a gente vai chamar de g de x, e ela vai ser g de x igual a f de x menos x. Isso porque agora a gente transfere o problema de calcular um ponto fixo para calcular uma raiz da função. Repara que se você colocar o x igual a p, a gente tem aí que para essa função, g de p vai ser igual a f de p menos p, só que se p era um ponto fixo, f de p é p, a gente tem então que g de p é igual a 0. Deu para entender o artifício? A gente vai construir então uma nova função cuja raiz é o ponto fixo. Então essa função vai ser f de x menos x. Vamos destrinchar então aqui quem é g de x. Poxa, f de x é 1 menos x elevado a j, tudo isso elevado a k. De novo, jk inteiros maiores ou iguais do que 2. Bom, substituição da expressão, a gente tem aí quem que é o g de x. E agora, para essa expressão daí, vamos observar algumas coisas. Primeiro, se você calcular o g de 0, essa conta toda daí
ela vai ficar igual a zero. E se a gente calcular o g de 1, repare que g de 1 também vai ficar igual a zero. Então a gente sabe que para essa função a gente já tem duas raízes, o 0 e 1. O que a gente quer mostrar é que existe uma outra raiz no intervalo aberto de 0 até 1. Essa raiz é exatamente no x igual a p. E a gente também tem que mostrar que essa raiz é única, hein? Vamos aqui agora analisar um pouquinho melhor a função g de x. Quando o x aproxima de 0 pela direita, observa só o seguinte, esse termo 1 menos x elevado a j elevado a k, ele vai ser aproximadamente 1 menos k vezes x elevado a j. Por que isso é verdade? Aqui a gente pode usar a expansão binomial. Repara só o seguinte, 1 menos x elevado a j elevado a k é a mesma coisa que 1 menos combinação de k escolhe 1 vezes x elevado a j, mais combinação de k escolhe 2 vezes x elevado a 2j e por aí vai. Expansão binomial de dois termos, apenas uma pequena fórmula, nada místico acontecendo não. Repara que à medida que o x aproxima de 0 pela direita, os termos com expoentes maiores do que o j, o x elevado a 2j, x elevado a 3j e por aí vai, esses termos eles vão cair para zero muito mais rápido do que o termo x elevado a j. Tem como a gente usar análise e mostrar isso nos mínimos detalhes, usando epsilons e deltas. Mas aqui repara que quando o x for muito pequeno, a gente pode fazer essa aproximação, porque os termos de vermelho eles vão tender para zero muito mais rápido do que k vezes x elevado a j, que é exatamente a combinação de k escolhe 1, né? Então tá aí essa aproximação, que é bem famosinha, inclusive, aí em teoria de binomiais. Ou seja, a gente pode falar que g de x é aproximadamente 1 menos kx elevado a j menos x, para x tendendo para zero pela direita. Repara que essa expressão daí, ó, a gente pode simplificar os termos, colocar um x em evidência e a expressão está ficando então dessa forma. X que multiplica kx elevado a j menos 1, menos 1. Certinho? E olha só que interessante. Esse termozinho da esquerda, o x, ele é positivo, porque o x está aproximando de zero pela direita. Esse termo é positivo, com certeza. Agora repara que o termo à direita, ele vai ser sempre negativo, né? Porque observa que para x muito próximo de zero, esse primeirozinho termo com x, ele está indo para zero. O número que está indo para zero, menos 1, vai ficar um número negativo. Beleza? Muito bem. Ou seja, o produto de número positivo com negativo é um número negativo. E a gente tem então que g de x é negativo para x bem próximo de zero, aproximando pela direita. Beleza? Vamos fazer agora a mesma análise quando o x aproxima do 1 pela esquerda, no caso. Quando o x aproxima do 1 pela esquerda, olha só para essa expressãozinha daí. Observe que esse termo aí do meio, ele vai tender para zero, né? É 1 menos uma coisa que está aproximando de 1. Então a gente pode dizer que g de x vai ser aproximadamente 1 menos x. Beleza? Como o x está aproximando de 1 pela esquerda, repara que esse número ele é ainda menor do que 1. Então essa conta ela está ficando positiva. Então a gente tem que g de x, aproximando de 1 pela esquerda, é um número positivo. Então olha só aí no nosso modelozinho do gráfico. O que a gente já sabe? A gente sabe que essa função ela começa negativa para x um pouquinho maior do que zero e ela termina positiva para x bem próximo de 1 pela esquerda. Porém, g de x é uma função contínua. Então segue que se g de x é contínua, existe algum número p no intervalo de 0 até 1, tal que g de p é igual a zero. Logo, f de p é igual a p, ou seja, existe algum ponto fixo nessa função. Repara que até agora a gente mostrou que existe algum ponto fixo, mas a gente não mostrou, por exemplo, que esse ponto fixo ele é único. A gente poderia ter que o gráfico fosse uma coisa assim, como se tivesse várias raízes para essa função g de x. Então o que resta para nós agora descobrir, ou então provar no caso, melhor, né? Que a gente tem apenas uma única solução para esse problema. A gente tem apenas um único ponto fixo no intervalo aberto de 0 até 1. Como é que a gente vai fazer para verificar isso? Vamos aqui calcular a derivada da função e fazer um pouquinho da análise das derivadas dessa função. Se a gente fizer a primeira derivada da função, usando aí regra do produto, essa expressão vai ficar esse bicho horroroso daí. Essa é a derivada primeira de g de x. Rearranjar os termos aí, só para a expressão ficar um pouquinho mais simpática, beleza? Tá aí então a derivada de g de x. Agora, o que a derivada dizia para nós?
Repara que se a derivada é positiva, a gente sabe que a função está crescendo. E se a derivada é negativa, a função está decrescendo. Beleza? Só que ainda não vai ser muito útil para nós apenas a derivada primeira de g de x. Só saber se ela está crescendo ou decrescendo ainda não basta, até porque a expressão da derivada primeira ela não está muito fácil de lidar. Então, por que não olhar a derivada segunda? O que a derivada segunda dizia? Repara que a derivada segunda dizia o seguinte: se ela é positiva, a gente sabe que a função ela é côncava para cima, beleza? E se a derivada segunda é negativa, a função ela vai ser côncava para baixo, certinho? Beleza, vamos então calcular a derivada segunda da função g de x. É uma conta horrorosa, exercício de cálculo 1, fica a cargo do leitor, se você quiser fazer a conta, mas está aí a expressão da derivada segunda. Eu sei que ela está feia, mas na verdade ela está sendo muito útil para nós. Repara só o seguinte, aqui a gente tem apenas produtos nessa expressão, então a gente consegue analisar muito bem o sinal da derivada segunda dessa função. Repara só, o termo de amarelo, ele tem como raiz o x igual a 0. O termo de roxo, ele tem como raiz o x igual a 1. E o termo de vermelho, ele tem como raiz o x igual a raiz jésima de 1 menos j dividido por 1 menos kj. Repara aquela expressão ali, ó, se você tentar isolar o x, você vai obter exatamente esse bicho horroroso. Ou, se a gente quiser apenas deixar a expressão um pouco mais bonitinha, multiplica por menos 1 em cima e embaixo ali na fração, e isso vai ficar j menos 1 dividido por kj menos 1. Tá? Você obtém essa raiz simplesmente isolando o x ali na expressão de vermelho. Nada mágico acontecendo. Mas olha só que legal. Essa derivada segunda, ela vai ser positiva se o x for menor do que essa raiz vermelha horrorosa daí. Fica a cargo do leitor mostrar isso, não é muito complicado se você for olhar os valores dessa expressão. E a derivada segunda ela é negativa se o x for maior do que essa raiz vermelha horrorosa daí. Ou seja, o que a gente vai ter aqui no gráfico? Repara que o ponto fixo não é exatamente o valor que a derivada segunda troca de sinal, tá? Mas o que a gente sabe é que nessa derivada segunda, antes dele, a função ela é côncava para cima e depois dele, a função ela é côncava para baixo. Eu não sei se esse ponto está à esquerda ou à direita do ponto fixo e, sinceramente, não importa. Repara que legal. Se essa função ela é côncava para cima no início e côncava para baixo no final e tem apenas uma mudança de concavidade, é impossível essa função cortar o eixo x mais de uma vez. Beleza? A gente tem que o ponto fixo ele existe, a gente usou aí a análise da função aproximando de 0 pela direita e de 1 pela esquerda para mostrar que ela tinha que cortar o eixo x pela continuidade da função. E pela análise da derivada segunda, a gente sabe que essa função ela tem que cortar o x uma única vez. Porque no início ela é côncava para cima, depois ela muda de concavidade uma única vez e fica côncava para baixo. É impossível ela cortar o x mais de uma vez nessas condições. Então a primeira parte da letra A está resolvida. A gente mostrou que existe um ponto fixo no intervalo de 0 até 1 e que esse ponto fixo ele é único. Beleza? Falta ainda a segunda parte da letra A, A.2, que é mostrar que lambda de jk é maior do que 1. Esse lambda de jk é a derivada da função jk calculada no ponto PJK. Para a gente mostrar que essa derivada é maior do que 1, na verdade está fácil. Está fácil pelo seguinte, olha só que simpático. Pela análise que a gente já fez, lembrei que g de x é f de x menos x. Repara que como a função ela começa negativa, côncava para cima, depois ela termina positiva, côncava para baixo, quando ela corta o eixo x, ela está cortando o eixo x subindo. Se ela está cortando o eixo x subindo, a derivada de g de x no ponto fixo é positivo, né? A gente tem que g de p é igual a f de p menos p. Se você calcular essa derivada, a gente tem que g' de p é igual a f' de p menos 1, que é a derivada de x, né? E isso é maior do que 0, porque ela corta o gráfico subindo. Ou seja, se f' de p menos 1 é maior que 0, f' de p é maior do que 1. Só que, repara que esse f' de p é exatamente o lambda de jk calculado em p de jk. Então, pronto, para a letra A dessa questão, está resolvido o problema. A gente tem bonitinho a existência de um único ponto fixo e
a derivada da função f calculada nesse ponto fixo, ela é maior do que 1, ok? Agora vamos para a letra B dessa questão. Precisamos provar agora que P de JK elevado a J é igual a 1 menos P de KJ, repara que o índice ele trocou, para quaisquer inteiros JK maiores ou iguais do que 2. Para a gente fazer isso, repara só, primeiro de tudo, vou falar que P é igual a P de JK, para simplificar a nossa vida, e vamos substituir na expressão. Então a gente tem que P elevado a J tem que ser igual a 1 menos P de KJ. É isso que a gente quer provar. Como a gente tinha ali um ponto fixo, a gente pode substituir esse f de JK de x por P e o x por P. A gente tem que essa relação ela é verdadeira. E aqui vamos fazer o seguinte, eu vou definir esse 1 menos P elevado a J como sendo o número Q. Estou só mudando o nome. Vamos definir que o Q é 1 menos P elevado a J e ver o que isso traz de bom para nós. Se a gente tem que isso é verdade, a gente pode substituir ali e a gente tem que P é igual a 1 menos Q elevado a K. Tá vendo que tem uma simetria nas duas variáveis, no P e no Q? Olha só que legal. Se você levar dos dois lados a J nessa equação, repare que com Q é 1 menos P elevado a J, a gente tem que P elevado a J é 1 menos Q. Você pode substituir ali na expressão e tem que 1 menos Q é igual a 1 menos Q elevado a K elevado a J. Se a gente passar o Q somando e esse termo todo subtraindo, ou apenas isolar agora o Q do lado esquerdo da equação, a gente tem que Q é igual a 1 menos Q elevado a K elevado a J. Olha só essa expressão, marcadinha aí de verde, e a expressão da função que a gente tinha originalmente. Repara que a gente acabou de verificar que esse número Q é exatamente o ponto fixo da função f de KJ, não de JK, hein? F de KJ. Então pronto, a gente tem aí que P de KJ, o ponto fixo de KJ, é exatamente 1 menos P de KJ elevado a K elevado a J, e esse P de KJ é exatamente esse número Q. Poxa, mas se o ponto fixo é exatamente esse número Q, a gente pode substituir ele na expressão, e a gente tem então a nossa relação desejada. P de JK elevado a J vai ser igual a 1 menos P de KJ. E está provado a nossa segunda relação. Se ficou um pouco rápido demais, volta aí e dá uma olhadinha. Mas era só chamar 1 menos P elevado a J de Q. Isso fazia um pouquinho de algebrismo. Letra B, resolvida. Vamos para a letra C que eu já estou cansado. Para a letra C, a gente quer mostrar que lambda de JK é igual a lambda de KJ para quaisquer inteiros JK maiores ou iguais do que 2. Para a gente fazer isso, vamos olhar as derivadas, poxa. A gente tem que a derivada de JK de x é essa expressão horrorosa daí. Só derivar, se obter esse termo, a gente até fez essa conta um pouquinho antes aí. Agora, se a gente fizer a derivada de KJ, a expressão é bem parecida, só trocando ali o J pelo K de um lugar. Ok? As duas estão bem parecidinhas. Na primeira derivada ali, ó, coloca o ponto fixo P. Se a gente colocar o ponto fixo P ali, tá ali, f de JK, derivada de f de JK calculado no ponto P, é igual àquela expressão. E repara que essa conta ali de cima agora está sendo exatamente o lambda de JK, que é a derivada da função f de JK calculada no ponto fixo, no P de JK, ou o que a gente está chamando apenas de P. Na de baixo, substitui o x pelo Q, que era o ponto fixo de f de KJ, que nem a gente viu aí no item B. Repara que agora essa expressãozinha daí de baixo está sendo exatamente o lambda de KJ. O lambda de KJ é a derivada da função f de KJ calculada no ponto fixo, que era o ponto Q, ok? Mas o que a gente tinha? A gente tinha que Q é 1 menos P elevado a J. Então repara aqui, ó, na expressão de baixo, que a gente pode substituir o Q por 1 menos P elevado a J, né? Se a gente fizer a substituição, a expressão está ficando daquele jeito. Mas a gente também viu o seguinte, 1 menos Q elevado a K era exatamente o P. A gente viu isso aí no item B, que P é igual a 1 menos Q elevado a K. Foi uma das relações que a gente obteve. Você tem dúvidas? Confere aí, ó, nesse instante do vídeo que a gente mostrou isso. Substituindo ali, então, por P, observa que a derivada está ficando exatamente a mesma da expressão de cima. As duas derivadas ficaram iguais, então o lambda de JK é igual ao lambda de KJ. E pronto, está resolvido o item C dessa questão.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Essa questão foi ruim, hein? Ei, oh.